Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Luiz Felipe, eu trabalho na equipe de sucesso do cliente aqui na Mercos e hoje eu vou mostrar para vocês algumas configurações avançadas relacionadas à plataforma, tá? Hoje a gente vai fazer aqui o treinamento das rotinas administrativas, mas para você que já fez as configurações básicas, né? Você que já cadastrou ali os seus vendedores, cadastrou os produtos, hoje a gente vai falar de alguns assuntos aí um pouco mais aprofundados da plataforma, tá? Então, qual que é o público-alvo desse treinamento? De preferência aí, se você já fez o treinamento anterior, tá? Caso você não tenha feito, ele vai estar aqui na central de ajuda também, mas é importante que você já tenha feito justamente essas configurações iniciais, o cadastro dos clientes, de produtos, de usuários e tudo mais. Porque hoje o que a gente vai conversar? Eu vou mostrar para vocês a parte de impostos, então como vocês vão parametrizar os impostos dos produtos de vocês aqui no Mercos, como vocês vão cadastrar as políticas comerciais, ou seja, as regras de desconto, de acréscimo, né? E também as promoções e destaques do seu catálogo. E depois disso eu vou mostrar para vocês a parte de indicadores, ou seja, como você vai acompanhar o resultado aí da sua equipe através da plataforma Mercos, tá? Bom, então para a gente começar aqui, eu vou mostrar para vocês como cadastrar os impostos no Mercos e que tipo de impostos que hoje nós disponibilizamos para vocês, tá? Então, eu vou acessar aqui a minha plataforma. Eu já estou aqui na minha conta do Mercos, tá? Eu vou vir aqui na aba de produtos, pessoal. Aqui em produtos, vocês vão vir em configurações e vocês já vão ter aqui a parte de tributações, tá? O que eu quero comentar com vocês aqui, antes da gente começar as configurações, que o Mercos hoje ele disponibiliza para vocês a parte de IPI, que é uma informação simples que já está compondo o cadastro do produto, é só você botar o percentual, e nós disponibilizamos também a configuração de ICMS-ST com base no estado, nas exceções fiscais ali do seu cliente, tá? E até para vocês entenderem como que o sistema calcula isso, ele sempre vai pegar o NCM do produto, vai validar se existe alguma regra para aquele NCM, tá? E ele vai validar qual que é o estado para qual aquela regra é válida. Então, para que no pedido que você faça essa regra seja validada, é importante que o seu cliente tenha essa configuração do estado configurada no cadastro do cliente também, tá? Então, ele vai pegar o NCM, vai validar para qual estado está cadastrada e em seguida ele vai validar o estado do seu cliente para poder calcular aquela regra, tá? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Eu vou clicar aqui em cadastrar regra de cálculo. Eu vou informar o NCM do meu produto. Então é muito importante que dentro do cadastro de produtos você já coloque o seu NCM também quando estiver fazendo a importação da planilha de carga. Vou colocar aqui um NCM aleatório aqui, tá? Ó, esse aqui vai ser o meu NCM, tá? Então, todos os produtos que tiverem NCM, esse NCM, né, já terão aí esse cálculo de ICMS-ST, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar para qual estado eu quero criar essa regra. Eu vou deixar aqui para Santa Catarina, por exemplo. Eu vou botar aqui a base de cálculo, né? E eu vou botar o tipo de substituição tributária, se vai ser por margem de valor agregado ou pelo preço médio de compra, tá? Então, eu vou botar aqui MVA, ele já vai trazer aqui em percentual para eu colocar. 47%, vamos supor. E aqui você vai colocar as alíquotas. Então, a alíquota de destino e a alíquota de origem, né, que é a alíquota de crédito. Feito isso, eu vou salvar então. E a minha regra já está pronta. Então, o que, que acontece? Para esse NCM que eu cadastrei aqui, ó, né, e para esse estado, ele vai fazer o cálculo utilizando essas alíquotas aqui. Tá? Então, o que eu vou precisar fazer agora é validar algum cliente lá e algum produto que tem esse NCM aqui. Então, eu vou copiar esse NCM, eu vou vir aqui novamente nos produtos, né? Vou pegar aqui o produto 1, por exemplo, e já vou colocar aqui o NCM dele, olha. Vou informar aqui, né? E agora vamos ver se eu tenho algum cliente de Santa Catarina aqui. Eu vou pegar esse primeiro cliente aqui mesmo e vou alterar o estado dele. Vamos botar ele aqui. Santa Catarina.
Vou botar o endereço aqui de Joinville mesmo. E vou salvar. Então, o que que acontece? Eu criei a regra para o estado de Santa Catarina e para aquele NCM, tá? Então, se eu fizer um pedido agora, ele vai validar o imposto já para esse cliente específico, tá? Então, por exemplo, se eu deixasse em branco ali a parte de estado, né? Eu não botei o estado no cadastro do cliente, aí ele não vai fazer esse cálculo, porque ele vai cruzar aquelas informações que eu mencionei anteriormente. Vamos testar aqui então, se no meu pedido ele vai calcular aqui o imposto. Eu vou criar aqui um pedido, tá? Eu vou selecionar o meu cliente, certo? Qual era o cliente que a gente tinha colocado ali? Vamos dar uma olhadinha. AIC Magazine. Aqui, ó, selecionei o cliente. Agora eu vou colocar o produto que eu criei a regra, né? Ele já está trazendo aqui o ICMS ST, né? Vamos até usar um outro exemplo de algum produto que eu não tenho NCM cadastrado ou não tenho uma regra, né? Se eu pegar aqui, ó, o outro produto, esse aqui, ó, por exemplo, né? Ó, ele não vai calcular ST. Por quê? Porque está faltando a informação do NCM daquele produto, ou não existe uma regra criada para o NCM dele, tá? Então, sempre importante, pessoal, vocês se atentarem a essas informações que eu mencionei anteriormente, né? Você vai criar a regra para um determinado NCM e para um determinado estado. E depois você só precisa garantir que no cadastro do produto o NCM esteja correto e você tem que garantir que no cadastro do cliente o estado dele esteja informado, tá? Alguns cenários que podem acontecer aqui também é de, vamos supor o seguinte, para o mesmo estado, no caso Santa Catarina, eu tenha algum cliente que seja isento da ST, por exemplo, ou ele tenha um cálculo específico para ele, né? Eu vou criar nesse caso, então, uma regra, eu vou cadastrar uma regra, né? Com o mesmo NCM, tudo direitinho, só que as alíquotas eu vou deixar zerado e eu vou selecionar a exceção fiscal. Essa exceção fiscal ela não vem pré-cadastrada, você precisa cadastrar ela também, tá? Então vamos supor aqui, ó, eu vou pegar esse mesmo NCM que eu fiz anteriormente, vou botar aqui, vou botar a exceção fiscal isento, vou botar aqui para Santa Catarina, né? E vou botar aqui todas as alíquotas zeradas, tudo zerado, né? Para que ele faça realmente o cálculo e o resultado seja zero, né? Agora, o que vai acontecer? Eu vou ter que ver algum cliente, né? Eu vou até usar aquele mesmo como exemplo e eu vou alterar a exceção fiscal do cadastro dele. Eu vou colocar ele como isento, tá? Então, aqui a gente vai ter aqui, ó, inscrição estadual, exceção fiscal aqui, ó, isento, tá? Então, se eu clicar aqui agora em salvar e eu for colocar outro pedido para esse cliente, né? Ele já vai isentar o meu cliente do imposto, tá? Ó, ele não calculou, tá? Então, vamos entender que a exceção fiscal, ela vai ser mais uma variável ali no cálculo, né? Então, a gente tem ali o NCM, ele vai validar primeiro o NCM, depois ele vai validar o estado do cliente, e depois ele vai ver se tem alguma exceção fiscal para aquela regra, né? E dentro daquele estado. Então, se você tiver alguma exceção fiscal, automaticamente ele já vai priorizar até a exceção fiscal ali para o cálculo. E como que você vai criar a exceção fiscal? Eu mencionei que ela não vem criada, né? Aquele isento ali eu precisei criar. Você vai vir aqui em clientes, configurações e exceções fiscais. E daí aqui você pode ir criando as exceções fiscais, tá? Lembrando que para cada estado que você for criar uma regra, né? Para cada NCM, para cada estado, você vai ter que ter uma regra diferente. Então,
É natural aqui que você tenha um número elevado aí de regras conforme a quantidade de regiões que você atende, né? E até para você adquirir, caso você não saiba as alíquotas, que número botar aqui, vale você conversar inclusive com a sua contabilidade para eles fornecerem essas informações para vocês, né? Depois é só vocês colocarem aqui dentro da plataforma, tá? Então, é assim que a gente vai fazer o cálculo da ICMS-ST com base no estado e no NCM dos produtos, tá? O IPI é bem mais simples. O IPI é só você vir aqui em produtos, né? E dentro aqui do cadastro do produto, você já vai colocar o percentual do IPI, que ele já vai calcular. Tenho aqui, ó, IPI, certo? Então, tem o campo de NCM aqui que a gente falou para ST, ó, e aqui já tem do lado o IPI. Então, tá no mesmo lugar ali, é só você colocar o percentual. Sobre o IPI, existe uma variação também que é quando o cliente tem a inscrição SUFRAMA, né? Que daí ele fica isento do cálculo de IPI. E o SUFRAMA você não precisa configurar ele em lugar nenhum, é só você ir no cadastro do seu cliente, né? Você vai verificar que tem um campo já específico para o SUFRAMA, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Suframa, tá aqui. Então, se ele tiver qualquer informação preenchida aqui, né, automaticamente ele já não vai calcular o IPI, tá? Então, é só você botar, se você botar um ponto ou quiser botar a inscrição dele realmente, qualquer coisa, se tiver preenchido, ele já não vai fazer o cálculo do IPI, tá, pessoal? Então, sobre os impostos, são esses os recursos aqui que nós disponibilizamos através do Mercos, tá? Bom, a gente viu como configurar os impostos. Agora eu quero mostrar para vocês como configurar as políticas comerciais da sua empresa e depois eu vou mostrar para vocês como cadastrar promoções e destaques ali no seu catálogo de produtos, tá? O que seriam então as políticas comerciais? São aqueles parâmetros, aquelas regras que você vai ter para que o seu vendedor coloque algum desconto, né? Ao invés de você dar uma margem para ele, não, ele sempre vai poder colocar 20% de desconto. Você pode criar uma regra para ele colocar esse desconto. Não, quando ele vender à vista, ele pode dar um determinado desconto. Ou se ele vender uma determinada quantidade de itens, pode dar outro desconto, tá? Daí você até cria um padrão ali nos descontos que são aplicados, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou acessar aqui o Mercos, né? Eu vou vir aqui no menu Minha Conta, tá? Aqui no menu Minha Conta, nós teremos a aba de Políticas Comerciais e você vai poder já então criar uma nova política comercial, tá? Eu até tenho alguns exemplos aqui criados que eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas o que acontece? Quando você clicar aqui em Nova Política Comercial, ele vai trazer vocês para essa tela aqui, tá? Aí aqui você vai dar um nome para essa política, você vai dizer a partir de quando ela está valendo, né? E você vai definir se essa política vai dar descontos, inclusive em cima dos produtos que já estão promocionais, tá? E se o vendedor pode editar esses percentuais, tá? O que que acontece? Se eu deixar desmarcado esse primeiro flagzinho de descontos também em produtos promocionais, o sistema vai entender que a promoção é a promoção, né? Então, ele não vai dar mais qualquer outro desconto. Agora, no flagzinho de baixo aqui, se eu deixar habilitado, eu vou dar uma margem para o meu vendedor trabalhar quando ele atingir aquela política, né? Então eu vou falar, não, se ele se enquadrar dentro das minhas regras, ele vai ter de 0 a 10%, né, para trabalhar de desconto. Agora, se eu deixar desmarcado, ele vai dar direto o desconto que você colocar ali na regra, tá? Então existem essas possibilidades. Depois disso, você já vai começar a adicionar as regras. E até para mostrar para vocês, eu vou mostrar uma política que eu já criei aqui, ó. Eu criei a política de desconto por condição de pagamento. Então é muito importante que vocês já deem um nome bem fácil do seu vendedor, né? Entender por que ele está dando aquele desconto. No meu caso aqui é por causa da condição de pagamento. Vamos ver as regras que eu cadastrei aqui, ó. Eu botei que é um desconto por condição de pagamento, botei a partir de quando que ela vai ser utilizada, né? E aqui nas regras, olha que interessante. Eu já selecionei aqui, ó, a primeira regra, né? Aí eu escolhi o critério, né? Então eu tenho aqui o critério de clientes, critério de região, de produto. Eu selecionei o critério de condição de pagamento. Então eu vou selecionar aqui a condição de pagamento, né?
e depois eu vou selecionar quais são as condições que vão se enquadrar nessa primeira regra. Eu posso colocar inclusive mais de uma, né? Mas no meu caso aqui eu vou botar só uma, eu vou botar antecipado. Então, automaticamente quando ele vender antecipado, né, ele vai ter a possibilidade de dar até 8%. Tá? Se eu deixar aquele flagzinho desmarcado, olha só o que, que acontece. Ele já vai dar direto aquele desconto, né? Então, deixando aqui, eu dou essa margem ainda para o vendedor trabalhar, né? E depois, o que você pode fazer é ir duplicando a regra aqui nesse botãozinho e só ir mudando os critérios, né? Eu vou mudar aqui a condição para 30 dias e vou reduzir aqui o desconto dele. Vai ser até 5%, por exemplo, né? Ou 4%, enfim, né? Vou botar aqui 4. E daí, olha só que bacana. Você ainda pode fazer aqui 60 dias ele vai ter uns juros, por exemplo. Você pode mudar, você pode botar acréscimo e daí sugerir aqui um acréscimo de 1%, no mínimo 0,5%, por exemplo, né? Então, existem essas possibilidades de vocês criarem regras específicas de descontos ou de acréscimos aqui por dentro da plataforma, tá? E o que eu quero deixar claro aqui para vocês que eu estou usando o meu exemplo como condição de pagamento, mas aqui vocês podem fazer por algum cliente em específico, né? Pela região do cliente. Eu tenho inclusive alguns clientes que utilizam a região como, poxa, aquela região lá o frete é um pouquinho mais caro, ele bota aqui a região e dá um acréscimo para o cliente, né? Por quantidade de produtos diferentes no pedido, dá para vocês elaborarem um monte de coisa aqui com essas políticas, tá, pessoal? Então podem ir colocando as regras de vocês aqui dentro. Inclusive, dá para vocês combinarem essas regras, né? Então percebam que aqui do lado do primeiro critério eu tenho esse botãozinho do mais, de adicionar critério extra. Aqui eu posso escolher mais algum critério, né? Vamos supor aqui, de acordo com a quantidade de produtos diferentes. E daí eu vou botar aqui, de no mínimo 5 produtos diferentes ele tem que comprar e tem que ser pagamento antecipado para ele ganhar esse desconto, né? Então, existem esses cenários, existem essas possibilidades aqui através do Merco, sabe? Por isso que é importante vocês desenharem as políticas de vocês, enxergarem aí todas as possibilidades que vocês têm de desconto ou acréscimos, né? E depois vocês tentem trazer aqui para dentro da plataforma que já vai ficar muito mais padronizado, muito mais organizado também esses descontos, né? E vai garantir também que o vendedor sempre venda dentro do que vocês esperam, do que vocês planejam ali, da sua margem de lucro e tudo mais, tá? Só uma dica quando você trabalha com as políticas. No primeiro treinamento eu mencionei sobre o cadastro de usuários. Então, dentro do cadastro do usuário, ele tem o campo de descontos ali. Se você tem uma política já cadastrada, você pode bloquear o desconto do vendedor, porque daí ele não vai poder dar nenhum desconto que não esteja na sua política comercial, tá? Então, é uma dica aí que é super válida vocês aplicarem. Bom, eu mostrei aqui a primeira parte, que é justamente das políticas comerciais, né? Tá aqui em rojinho para vocês. Agora eu quero mostrar as promoções e destaques. As promoções e destaques, elas são bem mais simples de vocês configurarem, né? Você vai acessar aqui a aba de produtos e você já vai ter aqui, ó, promoções e destaques, né? As promoções, pessoal, são descontos, já que você vai de fato aplicar ao produto, né? Só que daí sem nenhum critério definido. Você vai criar aqui uma nova promoção, né? Vai dar um nome para essa promoção. Vou colocar aqui, promoção Dia dos Namorados, por exemplo. Você vai colocar aqui o início da exposição dessa promoção e a data final. É obrigatório daí você definir o final quando a gente fala de promoção. E você vai para o próximo passo, que é colocar os produtos. Então você já vai colocar aqui o produto, né, pelo código, pelo nome, e já vai colocar o desconto que vai ser aplicado. Isso aqui é muito bacana porque no aplicativo do seu vendedor já vai aparecer exatamente o produto em uma aba específica de promoções, né? E já o desconto aplicado. Isso evita que o seu vendedor precise ficar procurando ali, né? Ou garimpando algum produto que esteja em promoção até para vender para o seu vendedor, né? Ele já vai ter para o seu cliente, ele já vai ter isso tudo separado, o catálogo com todos os produtos, com as reposições, as promoções, né? E os destaques também, tá? E para você cadastrar um destaque, é a mesma forma. A diferença é que você não necessariamente vai ter um destaque, tá? Um desconto, perdão. Você vai clicar aqui em novos destaques, vai formar a lista, o nome da lista, né? O início e o final da exposição dessa lista. E em seguida, colocar aqui os produtos. Eu vou botar aqui lançamentos.
o início da exposição e o final. E agora eu vou colocar os produtos na minha lista de destaques, tá? Então eu não vou colocar nenhum desconto. É mais para os destaques são mais utilizados normalmente para produtos mais vendidos, produtos lançamentos, né? Enfim, você pode criar essas listas até para, como eu disse ali, do mesmo caso de promoções, né? O seu vendedor ele vai ter o catálogo em mãos, ele não precisa ficar procurando tudo que é lançamentos, tudo que é novidade, né? Tudo que está em promoção, ele já vai ter isso tudo separadinho ali de uma forma bem organizada, tá? Então, é assim que vocês farão aí o cadastro de políticas comerciais, de promoções e de destaques aqui na plataforma, tá? Bom, com tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, vocês já terão os pedidos de uma forma bem mais assertiva, né? Então a gente falou lá no primeiro treinamento que a gente fez anteriormente. Para quem não assistiu, podem procurar na central de ajuda que já vai estar ali o treinamento nível 1 também, tá? E agora a gente deu os retoques ali sobre as políticas comerciais, questão de impostos e tudo mais, né? Agora eu quero mostrar para vocês como vocês vão acompanhar os resultados da equipe de vocês. O que eu quero dizer com acompanhar o resultado? Saber é, como está o seu volume de vendas, saber quais clientes estão comprando, quais clientes que não estão comprando. Inclusive, você pode criar novos relatórios ali, criar novos indicadores com base na sua estratégia, tá? Então, eu vou mostrar como vocês vão fazer isso aqui através do Mercos. Então, eu vou acessar aqui a plataforma Mercos, vou vir no menu de indicadores, e eu vou ter aqui já o painel com todos os meus indicadores, tá? Então, por padrão, o que ele vai trazer aqui para vocês no Mercos? Ele vai trazer a evolução da venda. Essa evolução da venda vai mostrar para vocês o acumulado de vendas do mês, tá? Então, dia após dia, conforme as vendas forem entrando, ele já vai mostrando aqui para vocês. Ele vai mostrar também essa linha alaranjada, tracejadinha aqui, que é a previsão de vendas. E como que funciona a previsão? O sistema ele vai calcular, né, tudo que você vendeu até o dia anterior e vai multiplicar pelos dias que faltam no mês, para que você olhe para as vendas da sua equipe, né, e veja, poxa, se a gente continuar vendendo nesse mesmo ritmo todo dia, qual vai ser o nosso resultado lá no final do mês? A gente vai bater a meta? A gente vai precisar fazer alguma ação aí para reforçar as vendas? Como é que tá, né? Então você vai conseguir acompanhar nesse sentido, tá? Lembrando que os vendedores de vocês também terão acesso ao relatório de forma individual, cada um do seu, tá? E vocês podem filtrar aqui em cima, ó, por vendedor, tá? Bom, aqui do lado ele mostra daí o acumulado vendido no mês, o seu objetivo do mês, que é a sua meta, né? Então, como que você vai configurar essa meta? Você vai clicar aqui, ó, definir metas, e ele já mostra o valor que você vai definir para cada um dos teus vendedores, tá? E daí aquele montante que ele mostra ali no começo é o somatório de todos eles, tá? Bom, e aqui do lado, aqui embaixo no caso, né, ele vai mostrar o quanto falta por dia para você bater a meta, né? Então, se você ainda não bateu a meta, ele vai mostrar aqui para você, poxa, você precisa vender pelo menos tantos reais por dia para o atingimento da meta, tá? Então, esse primeiro relatório é realmente o da evolução de venda, né? E aqui embaixo a gente tem alguns relatórios relacionados a clientes. Deixa eu ver se aqui. O relatório de carteira de clientes, ele vai mostrar para vocês quais clientes estão ativos, quais clientes estão inativos recentes ou inativos antigos, né? E como que ele vai classificar se ele está inativo recente ou inativo antigo? Ele vai, você vai configurar um período, né? Então você vai vir aqui, ó, detalhar carteira, tá? E você vai vir em configurar período de inatividade. Aí aqui você define o período para classificar como inativo recente ou antigo. Só uma dica aqui que eu dou para vocês é o seguinte: sempre interessante vocês considerarem o período de inatividade sendo o ciclo médio de compras ali do seu cliente, né? Então vamos supor que o meu ciclo médio seja de 45 dias, né? Então eu vou botar aqui a 45 dias para inativos recentes e para inativos antigos eu vou pôr pelo menos o dobro, né? Para ser um cenário mais realista. O ciclo médio, que seria o ciclo médio que eu mencionei, né? É o tempo, o intervalo de tempo médio entre um pedido e outro do seu cliente. E esse relatório ele traz isso já para vocês. Ele vai mostrar aqui o ciclo médio em geral da sua carteira e ele mostra o ciclo médio de forma individual por cliente aqui do lado direito da tela. Então, você vai conseguir acompanhar assim, poxa, é,
vamos lá ver, esse cliente está ativo, né? Mas qual que é o ciclo médio dele? Será que ele realmente, eu posso considerar ele ativo, né? Será que ele não compra sempre com um prazo menor ali, né? Um período menor? Ou às vezes o cliente está como inativo antigo, está lá 90 dias, igual eu dei de exemplo ali, né? Mas o ciclo médio dele é de 15 dias, né? Então, poxa, será que eu realmente não perdi esse cliente? Então, vale a pena vocês avaliarem esse relatório nesse sentido, tá? E olha que interessante, esse relatório aqui vocês conseguem analisar ele por região também. Então você traz aqui na análise por regiões, ele vai trazer o mapa do Brasil aqui, né? E ele vai classificar, funciona como um mapa de calor, né? Nas regiões onde estão mais verdes no mapa, é onde você tem uma concentração maior de clientes ativos. E onde está mais vermelho, é onde você tem uma concentração maior de clientes inativos, tá? E percebam que ele faz esse balanceamento da cor aqui, ó, ele deixa mais amarelinho, mais laranjado, né? Porque daí ele vai, conforme a proporção ali de clientes ativos e inativos naquela região, ele já vai fazendo esse balanço aí para vocês, tá? Então, a ideia desse relatório aqui é você acompanhar as oportunidades da sua equipe, né? Eu estou vendo aqui, de forma geral, de todos os vendedores, vocês vão ter aqui o filtro por vendedor também, tá? E aqui vocês vão conseguir já ter essa visão assim, poxa, eu vou convocar ali o meu vendedor que atende aquela região para fazer uma força-tarefa e trazer todos esses caras ali, fazer um pedido pelo menos para eles, né? Ou algo nesse sentido. Então, é isso que esse relatório vai trazer aqui para vocês, tá? Percebam, pessoal, que no meu painel aqui, eu tenho uma série de outros relatórios aqui. Então, se você vai ter e-commerce, ele tem um relatório aqui também, né? Eu tenho o valor diário em vendas. Esses relatórios todos, eles são customizáveis. Eu adicionei aqui, tá? Por padrão, o que que vai acontecer? Por padrão, deixa eu adicionar um indicador aqui. Ele vai trazer para vocês esses relatórios aqui, ó. Positivação de clientes, é um relatório padrão, e também o de curva ABC de clientes. Deixa eu pegar aqui para vocês. Curva ABC de clientes, tá? Então, esse relatório de curva ABC de clientes, ele é um padrão aqui do Mercos, né? E o relatório de positivação também. Já esses outros todos que eu estou mostrando aqui para vocês são relatórios que eu adicionei customizado, tá? Esse de positivação, ele vai trazer sempre os clientes que você vendeu, para quantos clientes diferentes você vendeu, no caso, né? E a situação em que eles se encontravam. Então vamos supor que você usou aquele gráfico anterior da carteira de clientes para bolar aquela estratégia e atender esses caras, né? E o de positivação você vai conseguir acompanhar daí os seus resultados. Para quantos clientes eu vendi? E desses clientes que eu vendi, quantos são ativos? Quantos são clientes novos que eu consegui positivar, né? E quantos são inativos recentes ou antigos e eu trouxe eles de volta para o jogo. Então é muito importante a análise desse relatório para isso, tá? E o da curva ABC é com base na tua receita, né? Ele vai trazer ali para vocês todos os clientes que tiveram movimentação dentro do período que você definir. Por padrão, esse período é 12 meses, mas você pode configurar também, né? E daí ele vai fazer a seguinte classificação. Na curva A, ele vai trazer os clientes ali que representam 80% de tudo que você vendeu. Na curva B, 15%. E na curva C, 5%. E daí, no detalhamento aqui da sua curva, você vai conseguir saber quem são esses clientes, você vai conseguir saber a participação deles nesse período, né? E vai conseguir entender também, tanto em reais quanto em percentual, quanto ele representa, que é muito importante, tá? Bom, eu queria, antes de mostrar para vocês dos relatórios customizados, só trazer realmente esses relatórios que já vêm na plataforma, porque já podem ser úteis ali para vocês, né? Mas como que você vai então customizar, adicionar outros relatórios ali, como eu mencionei? Você vai ter esse botão aqui de adicionar indicador. E daí você vai perceber que nós trabalhamos com três pilares aqui de análise, de acompanhamento, né, e de planejamento. Nós trabalhamos com o pilar de aquisição, onde você vai conseguir monitorar a sua aquisição de clientes, né? Então, positivação de clientes comparados por vendedor, positivação por dia, né? O que seria a positivação? É aquilo que eu mencionei de você, de fato, vender para um cliente, né? Enfim, aqui você pode ver o volume de atendimentos, tem uma série de indicadores aqui, tá, pessoal? Nós temos também os relacionados à fidelização, que daí é justamente para você ver se o teu vendedor está fazendo os atendimentos, né? Você consegue comparar também. E tem os relatórios de expansão, que ele mostra, inclusive, os relatórios do e-commerce ali que eu mostrei para vocês, né? Então, ó, o faturamento, né? É, deixa eu ver aqui se eu tenho do e-commerce aqui também.
quantidade de produtos vendidos, enfim, pessoal, tem, com base nesses três pilares aqui, vocês podem criar esse planejamento aí, você pode ver o que se adequa melhor ao seu negócio, né? E um ponto importante aqui, né? Eu quero pegar ali, por exemplo, de aquisição e vou botar aqui o relatório de positivação, por exemplo, tá? Positivação de clientes específica. Eu vou adicionar e eu posso dar um nome diferente para esse relatório, eu posso criar uma meta, né? Eu vou aqui em objetivos, eu posso definir um objetivo mensal ou um objetivo individual por vendedor, tá? Então, é muito interessante a forma como você pode trabalhar com esses indicadores e pode acompanhar os resultados da tua equipe, tá? Então, assim, o Mercos, ele veio para potencializar de fato as tuas vendas, né? Então, você acompanhar ali desde as tuas políticas comerciais, ele faz aquilo com cuidado, como a sua empresa precisa, depois vem aqui para os indicadores, configura como você vai acompanhar os resultados, né? O que você está planejando aí para o seu ano, o que você espera aí de resultado mês a mês também, e já verifica como você pode acompanhar isso com os nossos indicadores. Existe uma série de indicadores, como eu comentei. Você pode customizar, pode remover, né? Se você, poxa, não vai utilizar um aqui que já vem, você pode remover, né? Clica nos três pontinhos, exclui esse indicador, ou duplica ele até para customizar de uma outra forma. Enfim, pessoal, é assim que vocês vão acompanhar o resultado da equipe de vocês aqui por dentro da plataforma Mercos, tá? Então eu queria trazer esse ponto para vocês, porque é uma das nossas principais frentes, né? Como o nosso propósito é movimentar a economia do país, nós realmente acreditamos que isso melhora a vida das pessoas. Então trazer para vocês essas funcionalidades e saber que vocês também vão usufruir disso, utilizar isso no dia a dia, tem tudo a ver com o que a gente espera também, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês no treinamento de hoje. Muito obrigado aí pela sua atenção. Você pode se inscrever aqui no canal também, até para acompanhar as outras lives que vão ocorrer. E se você quiser aprender sobre o aplicativo ou aprender sobre qualquer outro recurso da plataforma, acompanhe na nossa central de ajuda. O treinamento nível 1 já está lá também. E semanalmente nós faremos as lives de treinamento também. Então lá você pode acompanhar o cronograma direitinho. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.